Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando dessa vitória do time do Botafogo. Botafogo que venceu por 1-0 com o gol mais rápido, um dos gols mais rápidos da história da Libertadores, né? Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando dessa vitória, dessa vantagem do Botafogo para cima da LDU, que joga agora por empate fora de casa na próxima semana e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante a gente saber de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Botafogo com um gol relâmpago, 14 segundos de jogo, abriu o placar contra a LDU, ficou no gol do Arthur e agora, no jogo de volta, tem mais um fator complicador, a altitude. 14 segundos. Foi o tempo que o Botafogo precisou para abrir o placar no Newton Santos. Alex Telles lançou a bola para Arthur, que completou para o fundo do gol. A LDU respondeu logo depois com um belo voleio de Cornejo. John defendeu. Depois, foi a vez do time da casa assustar, com uma cabeçada de Arthur. O Glorioso não voltou bem para o segundo tempo, e a LDU tinha o controle do jogo. Os equatorianos chegaram com Medina, que cabeceou para fora. O Botafogo até melhorou, e tentou ampliar com Arthur Cabral e Joaquim Correia. Mas as tentativas pararam na defesa adversária. Final Botafogo 1, LDU 0. Uma vitória magra, mas que dá a vantagem do empate para os cariocas na altitude de Quito. É futebol, é Libertadores, é isso. Não todo jogo vai conseguir ganhar de 3-0 ou 5-0. A partida desta quinta teve uma presença especial. Pai do treinador do Botafogo e técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, viu pela primeira vez um jogo do filho em loco desde que ele assumiu o comando da equipe alvinegra. Sinceramente não pensei que ele estava no camarote. Durante o jogo eu tinha outras coisas que pensar, mas contente que ganhamos, porque senão não pode vir mais. Mas... Além disso, o duelo marcou a volta de John para a meta alvinegra, após o negócio com a West Ham da Inglaterra ser desfeito. Foi uma decisão minha, né? Tivemos tempo para pensar, refletir e decidir ficar. Sabia que tinha muitas coisas para conquistar aqui ainda. Sabemos que tem um ano grande pela frente. Foi junto com a minha família, uma decisão minha, da minha família. Estou muito feliz pela decisão, estou muito feliz em poder ajudar o Botafogo até o final do ano, para a gente ter um ano mágico. Olha, eu acho que de todo mundo aqui, a mais empolgada com o Botafogo sou eu, né? Porque eu vejo um time, primeiro, de estatura elevada, tem um padrão europeu, agora um técnico que não tem experiência, mas que, ao mesmo tempo, conhece tudo da carreira do pai, que é o treinador da seleção brasileira. E o Botafogo, ele vem se equilibrando, ele tem uma pontuação muito interessante, com jogos a menos no Brasileirão. Ele continua na Copa do Brasil, eliminou o Bragantino. E agora na Libertadores vai enfrentar uma pedreira, talvez um dos adversários mais duros nessa fase, mas sai com vitória, uma vantagem mínima. Falamos de vantagem mínima do Flamengo aqui também, é uma vantagem, Rona. E a sua leitura foi perfeita, menina Renata, numa sexta-feira, falando do biotipo dos jogadores do Botafogo, né? São jogadores europeus, praticamente tudo grandão e tudo pronto para uma batalha que foi uma batalha ontem, hein? Um jogo difícil também, sai com 1-0 logo no começo, depois começa a sofrer, sabe sofrer também, é uma equipe que sabe sofrer muito. Agora o jogo da volta vai ser dificílimo também, eu acho que não tem como colocar o Botafogo na linha de frente e falar que já venceu. Mas se continuar com a mesma pegada e com a mesma entrega que foi ontem, porque ontem era um jogo para empate, do jeito que foi, saiu o gol logo no começo, depois começa a se estruturar o Botafogo, era um jogo para empate, mas teve como sofrer, soube sofrer. E aí leva uma vantagem mínima, mas é uma grande vantagem também o Botafogo. É o Botafogo que defende o título, Cicinho, é o atual campeão. Exatamente, e toda essa grandeza, né, esse porte físico dos zagueiros vão ser exigido muito lá, né, no Equador, porque é uma equipe, a LDU, eu já tive a oportunidade de jogar lá na época com o São Paulo, enfrentamos muita dificuldade porque é altitude, a bola fica mais rápida, é mais veloz, é um time que dá aquele pontapé inicial já pressionando, assim como foi o Botafogo que acabou fazendo gol, então vai exigir muito do sistema defensivo, principalmente em bolas aéreas. Mas vai ser bom o Palmeiras então, né, Renato?
Porque pega o Botafogo domingo, de repente pode poupar, alguma coisa assim. A chance é que o Palmeiras, pelo 4-0, poupe muito mais jogadores do que o Botafogo, que fez 1-0, resultado mais apertado. Então vai ter que se movimentar mais na partida de volta no Equador. A gente sabe que o Palmeiras jogando em casa, inclusive o Abel pode até colocar a equipe reserva se quiser. Não acho que ele vai fazer, a mescla é a probabilidade maior. Mas é aquela história, né? Quando se enfrentam no primeiro turno, foi 0-0, não é na primeira rodada, e agora vamos ver quem tá melhor. E a rivalidade vem aumentando, né? Passa-se anos e vem aumentando. Mas eu acredito, assim, analisando, principalmente pelo placar que o Palmeiras fez no primeiro jogo, na Libertadores, de repente ele mantém o time titular no domingo e, de repente, poupe na quarta-feira. Mas o Botafogo é um time que depende muito do seu meio de campo. Tendo o Marlon Freitas, né, o Danilo, juntamente com o Savarino, que eles ali que ditam o ritmo do Botafogo. E ontem, infelizmente, eles não estavam tão sincronizados assim. E por isso que, de repente, depois do gol, tiveram muita dificuldade para jogar, para armar, até mesmo para marcar. Mas é uma equipe muito forte, é uma equipe que vem crescendo num momento importante. Você vem falando muito bem isso aí, Renato. Olha o Botafogo, olha o Botafogo. Tô falando desde abril para vocês. Aí chega na janela, contrata, melhora o time. Então é um time para ficar bem atento realmente, porque está nas 3 competições e disputando de igual para igual. E uma equipe, quando aprende e sente o gosto de ser campeã da Libertadores e do Brasileiro no mesmo ano... Ela já tem um pouco mais de força, ganha né? Mundial, o gol cresce. bonito, o gol do Arthur também, um gol bonito mais do que isso, importante, né? Porque foi muito rápido, acho que é o gol mais rápido da Libertadores, dessa edição, pelo menos, aí. Então, o Botafogo agora vai pra luta na casa do adversário na próxima E esse sistema defensivo aí segurou o Paris Saint-Germain, né? Foi. Então, o que é LDU? Mas não segurou o treinador, o Renato Paiva. Mas não segurou o Palmeiras, irmão. Segurou o Vamos falar Paris de Saint-Germain, mas não LDU. segurou O Palmeiras também tá com a sorte que só, hein? E quem também trouxe aí a sua informação, as suas análises aí a respeito dessa vitória do Botafogo, né, desse tudo que aconteceu nesse jogo, foi a galera do F360. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram aí do time do Botafogo. 2 nos assistindo juntos, legal. um botafoguense e uma vascaína. Samira, tem um biscoitinho aí, Samira? Recheado. A gente ia fazer cobertura dos clubes e ela sempre levava um biscoitinho, aí eu sempre roubava um. Sempre nos assiste. Aí depois ela parou de comer Casal biscoitinho Copa do recheado. Brasil, hein? Confronto de Casal Copa do Brasil. Botafogo e Vasco vão se enfrentar, vão fazer o confronto nas quartas, né? Quartas de final. Agora a quarta. Da Copa do Brasil. Então, um beijo para a Chuchu Samira e para o Chuchu Leonan, vascaína e botafoguense. Pronto. Vamos ouvir personagens da vitória do Botafogo para a gente falar sobre esse 1-0 contra a LDU. Vamos lá. Acho que o primeiro passo foi muito importante da gente, que era sair com triunfo daqui. Claro que a gente queria ampliar mais, mas faz parte. O time do LDU não está nas oitavas por acaso, a gente sabe da qualidade do adversário. Mas como eu te falei, o primeiro passo foi dado, que era o triunfo aqui dentro de casa, agora outra final na casa do adversário. Claro, a gente queria fazer o gol já muito rápido, mas não esperava que fosse tão rápido desse jeito. Mas o time do LDU se comportou muito bem após o gol, né? A gente achava que o time ia se comportar mais defensivamente, mas eles ficaram com a bola. Muitas emoções, né? Precisa de um tempo para pensar, refletir. E igual me pronunciei, tenho a certeza que para mim foi a melhor escolha ter ficado aqui, ajudar meus companheiros a ter um ano mágico. Tenho certeza que temos grandes coisas para conquistar pela frente. Todo o carinho da torcida que me apoiou, queria que eu ficasse, então eu decidi ficar, optei por ficar. Vou aproveitar dos dois porque tenho goleiros muito bom. Agora a situação que aconteceu com o John é que o John vai ficar, contente de ficar, a gente contenta que ele vai ficar. É Neto, que é um goleiro de experiência, que vai ter a sua oportunidade, que vai competir por um posto também. É um time, esse Liga de Quito, que surpreendeu, porque não conhecia bem, tive pouco tempo para estudar o time, mas eles surpreenderam. Então fico contente com a vitória, temos que analisar bem o jogo e jogar bem um jogo de volta. Eles aproveitaram dos espaços que tiveram muito bem. Eugênio Leal, não demora muito para falar, senão um gol vai sair antes de você falar, hein? Olha aí, ó. É verdade, o Botafogo saiu ventando para cima da LDU, né? O cruzamento vai pintar aqui, do outro lado, fechando na diagonal. O Arthur fez o gol. E foi só isso. Eu fiquei assim, cara, não vai ser goleada. 14 segundos, 1-0, o Botafogo vai atropelar.
Só que não. Importante destacar ali o David falando, né, que se surpreendeu como jogou bem a LDU. E criou para empatar, não criou oportunidades para ter saído com o resultado melhor. Mas era para ele se surpreender? A LDU jogou mais do que costuma? Eu me surpreendi. Ah, é? Eu me surpreendi, porque a gente sempre espera muito da LDU jogando lá em cima na altitude em Quito. Normalmente, quando sai de lá, é um time que, no máximo, se defende bem. Que bola pegou o John. Ontem não. Ontem jogou bola. Aí a finalização é um voleio do Cornejo. Nossa, ia ser um golaço, mas foi uma defesaça. E o Vitinho vai tirar uma bola também que tinha endereço porque certo. Depois saiu muito mal o John numa outra bola que foi lançada. Mas nessa defesa o John lembrou o Wagner, campeão brasileiro 95, pegando muito na final contra o Santos. Verdade, lembrou o Jefferson também, de grandes memórias. Goleirão da seleção brasileira. E é isso, o que aconteceu? Primeiro, parabenizar o trabalho do Thiago Nunes, né? Que conseguiu... Eu falava ontem aqui, né, Bel, que a LDU é um time qualificado tecnicamente. Esse é o lance que o Vitinho salva, né? Saiu muito mal o John. Mas teve o pênalti do Vitinho também, que pra mim foi pênalti. Não, foi na bola. Claramente na bola. Nada. Claramente na bola. Daqui a pouco vamos mostrar o lance. Então esse time conseguiu bloquear o meio-campo do Botafogo. O Botafogo teve muita dificuldade para construir por dentro. Essa é uma jogada de transição, de contra-ataque. Mas, em geral, ou eles roubavam a bola ou faziam a falta e paravam o ataque do Botafogo. E com a bola no pé, esse time jogou. Botou no chão, tabelou, triangulou, mostrou as qualidades que tem. Eu dizia ontem que são jogadores de qualidade técnica. E mesmo longe da altitude, jogaram bola, jogaram de igual para igual. Até finalizaram mais que o Botafogo. 12 finalizações da LDU contra 9 do Botafogo. Posse de bola, 50-50. Então, honrando a tradição que tem a LDU no futebol sul-americano, né? Sim. Campeã da Libertadores, campeã da Sul-Americana também. Agora, o que eu achei interessante do que o David Ancelotti falou, que para alguns pode até ser interpretado como um sincericídio, né? O técnico admitir que não conhecia tão bem o adversário. Ele falou, não tive tempo, tudo. Ele destacou como a LDU era um time muito físico, e isso é uma coisa que chama atenção, porque o crescimento do futebol equatoriano está muito ligado a isso. Eles têm trabalhado para formar jogadores fisicamente muito fortes. E aí você vê o Caicedo lá no Chelsea, você vê o Pátio no Paris Saint-Germain, e você vê jogadores equatorianos na Europa, e mesmo você vê Independiente Del Valle jogando, LDU, Barcelona de Guayaquil, sempre times muito físicos. Mas também muito técnico. Não é só um time de jogador grande, mas assim, essa é uma característica que claramente é um foco do trabalho. Então é um time que você tem um duelo muito difícil, você vai perder muito duelo de meio de campo, você vai ter dificuldade de se impor. E a gente sentiu isso no Botafogo ontem. E outra coisa que também achei interessante do Ancelotti, o David, eu realmente estou falando isso porque eu gostei da declaração ser sincera e dá para tirar elementos dela, melhor do que ficar dando rodeio e ser evasivo. O David Ancelotti, ele não estava fazendo um super planejamento para virar técnico de futebol no Brasil. Né? Ele estava com proposta lá do Como, da Itália, talvez continuasse como auxiliar do pai dele na seleção brasileira. De repente veio um convite do Botafogo, ele gosta da ideia e vem. E assim, foi rapidinho ali, né? Durante a parada da volta do Mundial de Clubes, ele entra. Talvez ele nem tenha tido tempo de fazer aquele super estudo do cenário aqui. E talvez isso tenha a ver com isso também, porque na Europa, um jogo equivalente a esse do atual campeão europeu, que é uma potência da maior potência do continente, que é o campeão da maior potência do continente, como o Botafogo é do Brasil. Vai pegar um time de um país como o Equador, que é um país de segundo ou terceiro escalão, ele já vê um desnível muito grande. Ele imagina, se ele é um time campeão da Premier League e campeão da Champions, e vai enfrentar um time de Portugal, um time da Holanda, ele sabe, não, tem que levar a sério que vai ser um time... Mas aí, só para pontuar... O Equador... Dentro do cenário sul-americano, Brasil, Argentina e o terceiro é o Equador hoje. Então, mas assim... O Equador, teoricamente, já fica bem abaixo de Brasil e Argentina, que seriam os dois maiores. Mas nos últimos anos tem sido muito bem representado. Então, mas só a gente sabe disso. Só a gente que está aqui sofrendo, apanhando deles toda hora. Time equatoriano ganha sul-americano, time brasileiro o tempo todo. Né? Sim. Entendeu? Elimina... Mas quem vem de fora, talvez você fique um pouco assim, não, a LDU tudo bem, é um time que está indo bem, mas eu imagino que o Botafogo, um time do Brasil, vai ser muito superior. Nem sempre é. Sobretudo com o Equador, que é um país que realmente tem sido muito bom na hora de formar times. A gente viu o Barcelona de Guayaquil eliminou o Corinthians esse ano, Independente Del Valle. Bola, né? E aí, pessoal, vocês acham que o time do Botafogo não vai ter tranquilidade? Vocês acham que esse 1-0 ainda não será o suficiente para o time do Botafogo, né? Porque se fosse para outro time, né, seria praticamente uma vitória certa do time do Botafogo, já estaria
teria passado, né, para se fosse outro time, mas como é o Botafogo, tudo é mais difícil, tudo a mídia acha difícil, é interessante tudo isso que acontece com o time do Botafogo, né? Mas e aí, vocês acham que esse 1-0 é suficiente para o time do Botafogo passar lá na altitude? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Amassar o Vasco. Olha, por isso eu até acho que a maior surpresa... O Universitário tomou a pau lá do Palmeiras ontem. A maior surpresa foi o Universitário ter eliminado a LDU, o Barcelona de Guayaquil e o Independiente Del Valle na fase de grupo, que são times muito melhores que o Universitário. E o Universitário de um jeito, de outro passou, né? Eu acho que também o David está muito duro consigo mesmo. Ele não, quem ouve dá a impressão que ele foi a 0. Não foi a 0. Eu acho que ele estudou menos do que ele gostaria, poderia, e depois o jogo mostrou que até deveria ter estudado mais. Mas também não foi com a cara e a coragem. Foi o suficiente para o Botafogo fazer um jogo em que ficou um gosto de quero mais, primeiro por causa do tempo do gol, né? Quando você faz com segundos, você fala assim, não, vai se impor. Não foi o que aconteceu, também por força do adversário. Não é só altitude, isso está claro. É um time que sabe jogar e que terá também altitude. A LDU há 2 anos foi campeã sul-americana na altitude de Maldonado contra o Fortaleza. Ou seja, não tinha altitude. Não tinha altitude. Punta del Leste. Punta del Leste. Mais nível do mar, impossível. E ultimamente tem dado trabalho para todos os brasileiros. A gente não pode dizer Empatou que com o Botafogo. São Paulo passou. O Fluminense disputou um jogo muito duro com o Fluminense. Ano passado a LDU ganhou uma e empatou uma com o Botafogo na fase de grupos. Sim. Então, não é uma surpresa absoluta e por isso ficou esse gostinho de que precisava ter feito mais. Para ter tranquilidade eu acho que lá... A surpresa foi a maneira de jogar, para mim. A LDU tem sido um time competitivo, mas ontem ela mostrou uma maneira de jogar que não tem sido usada por ela, e eu acho que, por isso eu parabenizei, tem o dedo do Thiago Nunes. Talvez o David tenha usado como parâmetro no estudo dele os jogos da fase anterior da Libertadores, que era outro treinador. A LDU, por exemplo, contra o Central Córdoba e contra o Flamengo... Não jogou bem. Não jogou, e não teve nada disso que a gente viu. O jogo foi totalmente diferente. Contra o Central Córdoba, foi um bombardeio, terminou 1-1 ou 0-0 o jogo? 0-0, primeiro jogo. Eu comentei esse jogo, foi um bombardeio do Central Córdoba. Sim. A LDU sobreviveu ao jogo. Então, era o Pablo Vitamina Sanches, o técnico, que foi mandado embora. E aí veio o Thiago e ele propôs um tipo de jogo ontem que a gente não está acostumado a ver na LDU. É um tipo de jogo de submarcação, que não costuma fazer. Então não adiantava ter estudado? Ele ia estudar matéria velha. Não, ele ia estudar os jogos ia estudar recentes. o jeito que jogava antes. Não, os jogos recentes da LDU. Porque o campeonato equatoriano, a gente conversava, né, Bira, mais cedo na redação, ele não foi interrompido durante o Mundial de Clubes. Então... O Thiago já está lá há uns 2 meses, já tem quase 15 jogos. Está rodando, está jogando. Ele tinha que ter olhado esses jogos mais recentes. Não tinha material recente para ver? Tinha material recente. Não dava para olhar o jogo da Libertadores. Eu não sei o que ele olhou, sinceramente, mas ele próprio admitiu que olhou pouco. E se surpreendeu. Que não olhou o suficiente, né? Talvez ele tenha olhado alguns jogos que não foram os ideais para fazer essa avaliação. Né? De repente ele quis projetar algumas coisas. Mas ele até fala que mostra o nível da competição. Ele fala isso, não no recorte que a gente mostrou, mas tem outra entrevista que ele fala sobre que o futebol dele mostra o nível da competição, tudo. Talvez também é um europeu aprendendo que o futebol sul-americano, as coisas têm uma dinâmica diferente do futebol na Europa. E uma coisa que ele precisa entender é que para ele é completamente diferente, que vai ser jogar na altitude. Ele não sabe o que é. E vai ser a distância também. Imagina ir do Rio de Janeiro até aqui, tem uma distância que na Europa, só, sei lá, um time espanhol quando vai jogar lá no meião da Rússia, vai enfrentar. Em cima disso, eu tenho uma pergunta. Domingo, 8h30 da noite, tem Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro lá no estádio Newton Santos. O Botafogo, no momento, é o 5º colocado, 29 pontos. Vem de uma goleada, né? Não foi isso? O último jogo, 5-0, ganhou do Fortaleza lá. E está subindo na tabela. 5º lugar, está 1 ponto só do Bahia, que time é o 4º colocado. Alternativo. E quinta-feira vai jogar em Quito, com a vantagem de 1 gol só. Tem que poupar a galera? Já poupou contra o Fortaleza, Bel. O Botafogo goleou o Fortaleza. Fortaleza já passou. Sim. Agora, domingo, contra o Palmeiras. Então, mas eu estou usando a referência. Contra o Fortaleza, no final de semana passado, o Botafogo colocou um time alternativo, poupando para o jogo de ontem. E agora, no próximo domingo, imagino que ele colocará de novo um time alternativo, poupando para o jogo da próxima quinta-feira. Até porque o Palmeiras não poupará ou poupará menos. Porque agora a mão na vaga... Agora, ontem perdeu o David Ricardo, né? No meio do jogo saiu machucado.
que tinha ido muito bem contra o Fortaleza, e aí entrou o Marçal, que também tinha ido bem contra o Fortaleza, fez 2 gols, inclusive, né? E improvisado como zagueiro. Então tem que ver agora os caras que eram reservas e jogaram no time alternativo, se vão ser poupados do time alternativo para que possam jogar. Eu não acho que tem que ser um time alternativo, acho que tem que ser um time misturado. Tem que pegar o elenco, tem que faz avaliação física. O time alternativo não é ruim, tá? Não, então, calma. A gente chega lá. Faz uma avaliação, até ver fisicamente com os jogadores, quem tá mais desgastado, você dá umas descansadas. Mas quem ainda tá num ritmo bom para jogar, joga. E quem tem substituto... Bira, você mesmo falou. Vai ser pauleira em que sentido? Jogo difícil, jogo de mata-mata, eliminatório, viagem super longa até o Equador, até Quito, e altitude. Mas tem momentos... correr risco. Mas você também não pode ficar achando que um time você vai poder jogar 100%, jogar para valer só uma vez por semana. Tem momentos da temporada que você vai ter que dar aquele sacrifício. Pode ser. O Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado, num sacrifício de ficar jogando todo o jogo para valer. Joga contra o Atlético Mineiro daquele jeito o jogo, depois vai pega o Palmeiras antes ou depois do jogo contra... já nem lembro direito. Foi antes. O jogo contra o Palmeiras foi antes do final. Foi o jogo contra o Palmeiras. Sim. Depois, assim, meia semana depois já pegou o Atlético Mineiro, meia semana depois tinha que pegar o Inter no Beira-Rio, jogo decisivo. O Inter que estava brigando pelo título até 4 dias antes. Tinha chance matemática de título até 4 dias antes. E foi pro pau. Tem uma hora você tem que ir pro pau e depois você dá uma segurada. Segurou no Mundial de Clubes, né? No Interclubes, né? Mas daí também você já tinha conquistado o que precisava. Eu acho que aí tem uma questão que pesa, que é essa questão física em relação à altitude. 1-0 contra um time daqueles que só contam com altitude já é pouco. Você imagina contra um time que joga bola como esse e tem também altitude. Eu tirava o pé contra o Palmeiras. Não teria dúvida nenhuma disso. Acho que foi muito pouco. Vale vaga, né? Foi muito vaga. A gente falou do vestibular do Galo em relação ao Godoy Cruz, de saber o que vai enfrentar. O Botafogo também teve um vestibular ontem, está muito claro, né? Agora acabou o direito do seu David de dizer que não conhece, que não estuda. Agora ele já sabe direitinho o que vai encontrar. E é um mais osso ou duríssimo. Menos. Ele sabe mais ou menos. Lá vai ser diferente. Vai ter o fator altitude que ele não conhece. Assim, há uma chance... Os jogadores sabem. Eu não fiz o levantamento de todos os jogos em que o David Ancelotti trabalhou como auxiliar do pai dele e tudo, mas há uma boa chance desse ser o primeiro jogo acima de 2.500 metros de altitude da carreira do David Ancelotti. Na Europa você não joga. Não, a cidade mais alta da Europa é Besançon, no interior da França, que não tem time e acho que não chega a 2.000. Então vai ser o primeiro. Não tem cidades com esse tipo de altitude. Mas o Carlo Ancelotti não estreou contra o Equador? Eu estou enganado, na seleção brasileira? Mas foi em Guayaquil. Foi em Guayaquil, bem lembrado. Mas eu me lembro porque... Então ele não conhece mesmo. O próprio Carlo Ancelotti, acho que ele só tinha trabalhado na altitude num amistoso da Itália contra o Equador antes da Copa de 94, em que ele estava como auxiliar técnico da Itália, ali meio começando a iniciar a carreira, aquelas coisas. Ele era quase jogador, né? Ele era quase jogador ainda e a Itália estava querendo se acostumar com um jogo contra o Equador, ia pegar o México, sei lá, e daí fez um amistoso lá. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que venceu ontem com o gol de Arthur, um gol com menos de 15 segundos, né? A gente achou que ia ser aquele Botafogo avassalador, que o Botafogo iria empilhar um gol atrás do outro, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O Botafogo não conseguiu sair desse 1-0 e agora leva uma vantagem para enfrentar a LDU na altitude, né? Com um gol apenas de vantagem. Mas o Botafogo, né, consegue, eu acredito sim que se o David Ancelotti fizer algumas alterações, fizer algumas mudanças, o time do Botafogo consegue sim aí buscar, né, uma vitória, né, até mesmo segurar esse empate mesmo na altitude, até quem sabe buscar uma vitória aí fora de casa, né? Então vamos ver como é que o time do Botafogo vai se comportar nessa altitude. Será a estreia dele também, né, do David Ancelotti na altitude. Então vamos ver como é que vai ficar essa situação do time do Botafogo. Lembrando que agora o Botafogo vai focar no Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o time do Palmeiras, tá? Dentro do Newton Santos. Esse jogo será no domingo às 8h30, às 8h30 da noite. Esse jogo será dentro do Newton Santos, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Acredito que o Botafogo vai, eu acho que com um time mesclado, né? Ou se não com um time até reserva para essa partida, já que o resultado não foi o esperado na Libertadores, então já que precisa segurar meio que um resultado fora de casa, né? Então não sei como é que o David Ancelotti vai
fazer isso aí. Mas na sua opinião, vocês acham que o jogo de domingo, quando o time do Palmeiras válido pelo Campeonato Brasileiro, deve ir com time alternativo, time reserva ou time titular? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Queremos saber a sua opinião. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!